Bom, já criamos um Resource Group, já criamos, colocamos dentro desse Resource Group um Storage Account. Agora o próximo passo é criarmos uma instância do nosso Data Factory, que será utilizado para poder fazer o nosso processo de ETL. Então vamos lá, vou pesquisar aqui por Data Factories. Então tá aqui, mesmo processo, duas opções, tanto Create quanto Create Data Factory. Só lembrando, que ele mostra essa segunda opção aqui porque minha conta é nova, então não tenho nenhum recurso criado, tá? Normalmente nós utilizamos a opção Create aqui em cima. Segue o mesmo padrão, assistente, e na aba Basics nós temos aqui as informações básicas aqui, ou iniciais, para poder informar aonde esse recurso será provisionado. Então, primeiro passo, informar qual que é a conta. Como eu só tenho um, já vem como default. Em qual Resource Group. Então vamos utilizar aqui o mesmo Resource Group, lembrando que o Resource Group é utilizado para poder fazer o agrupamento de todos os recursos que nós vamos utilizar no nosso projeto. Isso facilita a administração, Então, o próximo passo aqui nós entramos com o nome. Então, vou chamar aqui de Data Factory. Vamos colocar aqui leilão imóveis MG. Então, estou usando esse padrão. Em qual região? Então, tá aqui. Vou usar aqui, Brasil, na América do Sul, e aqui ele fala qual que é a versão, tá? A versão atual do Data Factory é a versão 2, Então nós vamos trabalhar com a versão 2, a versão 1 nem está sendo disponibilizada aqui, nessa região do Brasil, mas tem algumas regiões que ainda mantém a versão 1 por questões de compatibilidade aí, legado. Bom, temos outras opções, outras guias, Então nós temos aqui a opção de poder utilizar o GitHub, ou utilizar o Git, na plataforma GitHub, para poder fazer aí, o controle de versão do que está sendo gerado em termos de script, de recursos aqui de código na utilização do Data Factory. Não vou utilizar isso aqui agora, opções de rede, Tem algumas opções avançadas aqui relacionadas à criptografia, tags para poder facilitar a identificação do recurso, e novamente aqui a opção de Review Create para poder validar o que foi informado. Então vamos trabalhar como de praxe aqui só com as opções default. O objetivo aqui não é entrar em detalhes sobre cada um dos recursos, e sim mostrar aqui um processo básico de se criar um ETL para poder fazer um processamento utilizando o Data Factory. Depois vocês podem entrar e buscar detalhes sobre cada uma dessas opções que nós estamos utilizando como padrão. Então, clicar aqui em Review Create, vai validar o que foi informado. Estando tudo ok, libera o botão Create, então crio o recurso. Então, nesse momento, ele está provisionando aí uma instância do Data Factory. Então, ele leva alguns minutos para poder completar essa operação. Então aqui ele já finalizou, então bem rápido, finalizou aqui a criação da instância do Data Factory. Então posso ir diretamente para o recurso, ou ir para a tela inicial e depois da tela inicial procurar por Data Factory, que ele vai entrar na mesma tela. Então aqui eu já vou entrar direto no recurso que foi provisionado. Então, como padrão, ele entrou na tela do recurso que foi provisionado, mostra aqui algumas propriedades básicas utilizadas aí na criação. Então, mostra aqui novamente qual que foi o Resource Group utilizado, qual que é o status atual do Data Factory, em qual localização está esse recurso, em qual assinatura, qual que foi o identificador do recurso que foi gerado, qual que é o tipo e qual versão nesse caso. E aqui ele traz até um botão interessante aqui, onde nós temos um tutorial que vocês podem usar para ver
explicações básicas, ou seja, os primeiros passos aqui utilizando o Data Factory. Então ele já traz aqui uma outra tela, onde nós temos também mais algumas opções referentes à documentação. Então o Quick Start aqui novamente disponível aqui embaixo, alguns tutoriais, alguns templates que podem ser utilizados, né, alguns módulos de treinamento. Então isso aqui ajuda bastante para quem está iniciando aí com esse recurso aqui da Azure, né? É um recurso bem utilizado aí entre os engenheiros de dados que trabalham com Microsoft, né? Lembrando que o recurso ele tem um custo, e dependendo do que é utilizado, do tempo que é utilizado, não é tão barato, então tem que ser muito bem planejado, ok? Aqui questões de monitoramento, né? A gente vai ver que a gente vai poder criar pipelines e poder acompanhar aqui a execução desses pipelines, de atividades executadas, né? Acionamentos, né? As triggers que acionaram os pipelines. Então a gente vai ter uma série de informações sobre o que está sendo executado dentro da instância do Data Factory. Essa opção aqui, né, uma opção onde nós vamos utilizar, né, a interface para poder trabalhar com Data Factory, né, que seria o Studio, né? Então o Data Factory Studio que vai nos permitir, né, criar o nosso pipeline e definir todas as atividades que deverão ser tratadas ou executadas, né, durante o nosso processo de ETL.